Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, episódio 161, e hoje eu recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação, o Luiz Felipe, que é proprietário do Rezos Medicina Diagnóstica. Luiz, seja bem-vindo, prazer estar contigo. Obrigado, Douglas, é um prazer estar contigo também, assim como aqueles todos que nos ouvem, que nos assistem, agradeço também. E hoje vamos falar um pouco sobre o Rezos, que inclusive eu estava conversando com a minha funcionária e hoje nós tivemos uma paciente que ficou admirada que nós estamos há 16 anos em Sidrolândia. Ela achou que nós tínhamos aberto recentemente, iniciando nossos trabalhos aqui em Sidrolândia. Então, por mais que temos 16 anos já de atendimento com a cidade de Sidrolândia, já tivemos em outras cidades também, mas hoje focamos apenas em Sidrolândia, ainda assim tem pessoas de Sidrolândia que não sabem da existência do Rezos. E aqui hoje a gente aproveita para trazer o prestígio do Noticidade perante a população e assim ajudar também nós a divulgarmos mais sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que atuamos hoje em dia. Maravilha. Luiz Felipe, então, iniciou o Rezos em 2010. Eu queria que você falasse um pouquinho já no início, né? Contasse um pouquinho primeiro da sua história, né? E depois um pouquinho sobre o Rezos aí para as pessoas entenderem, né, como que começou aí essa trajetória de sucesso. Sim. Bom, eu sou biomédico de formação, já sou formado há 18 anos. O Rezos, ele começou a se formar desde do penúltimo ano da minha faculdade, onde eu já vinha com a intenção de trabalhar por conta própria. Após a faculdade, eu fiquei 2 anos atuando como estágio e desempregado também. O Rezos ele surgiu a partir do momento da necessidade também de eu precisar trabalhar dentro da área que eu queria, que era na área de laboratório. Então, dentro desses 2 anos onde eu fiquei desempregado e atuando como estagiário, e um ou outro serviço como técnico de laboratório para cobrir férias, né? Foram alguns meses. Consegui um financiamento para que assim pudesse comprar os equipamentos e aí dar o início do trabalho. Nesse período de 2 anos que eu fiquei desempregado, eu estava morando em Rio Brilhante ainda. E aí, lá em Rio Brilhante, como que eu vou te falar? Eu ficava aguardando, ficava enviando currículo, né, em busca de emprego também, porque eu não sei se você já deve ter ouvido já aquela frase onde que o trabalho dignifica o homem. E realmente, quando eu ouvi aquela frase na faculdade, depois disso, eu pude entender o que é o trabalho na vida da pessoa. Porque enquanto você está na faculdade, você está amparado, né? Você está estudando, você está se dedicando ali. Depois desses 2 anos, eu consegui, então, o financiamento, comprei os equipamentos e aí voltei para Sidrolândia para montar o laboratório. E desde então, a busca do Rezos, do nosso trabalho, é trazer qualidade e agilidade em tudo que nós fazemos. Trazer a qualidade no atendimento, uma agilidade no laudo, assim como a qualidade na entrega do nosso laudo. Que eu sempre falo, tanto penso para mim, quanto falo para os meus funcionários, que é importantíssimo que a gente entregue qualidade, pois os pacientes dependem daquele laudo para que o médico consiga fazer o diagnóstico correto, consiga aliviar ou amenizar aquela dor, aquele sentimento que o paciente está tendo, ou até mesmo seguir um tratamento com a cura em alguns casos. Por que essa área da medicina? Onde que surgiu essa ideia logo lá no início? Da parte do laboratório em si? Isso eu trago comigo desde criança, Douglas. Desde criança, eu sempre me vi trabalhando com laboratório, sempre gostei muito de microscópio, de entender por que o corpo funciona daquela maneira, né? Que cada organismo é um organismo,
né? Cada ser humano é um ser humano, apesar de dentro do laboratório nós termos alguns valores de referência, mas como o próprio nome diz, ele é uma referência de uma parte da população. Mesmo assim, você é um indivíduo. Dentro daquelas referências, às vezes o seu perfil não vai estar ligado àquela referência. Então, essa busca pelo conhecimento, de saber como funciona, vem desde criança, de saber como que o nosso corpo funciona, como que é uma célula sanguínea, o que que ela faz, como que ocorre a defesa contra micro-organismos, como que os nossos órgãos funcionam. Então isso vem desde criança, sempre me vi atuando em laboratório. E por que rezos? E o que significa isso, né? Bom, o rezos, muitas pessoas já me perguntaram. O rezos, ele é o nome científico de uma espécie de macaco, o macaco rezos. Quando se descobriu os grupos sanguíneos, o grupo A, o grupo O, o grupo B e o grupo AB, mesmo nas transfusões, onde eram A com A, O com O, B com B, ainda assim havia pacientes que vinham a falecer, vinham a passar mal, tinha uma resposta que não estava sendo encontrada. E aí alguns pesquisadores, através do macaco rezos, descobriram que ainda existia um outro elemento dentro do grupo sanguíneo, que é o grupo RH. Esse RH, ele é da origem do nome do rezos, que o macaco rezos se escreve com RH. Então, esse grupo é o grupo positivo e negativo. Então, quando alguém fala para você, o seu tipo sanguíneo, alguém assim, o médico ou o laboratório libera um laudo, seu tipo sanguíneo é O positivo. Esse positivo é o grupo RH que se descobriu nesse macaco. Então, foi uma homenagem à busca científica, à descoberta desse grupamento. Bom, Felipe, fala para mim quais são as principais dificuldades hoje, né, para quem atua nesse ramo aí do laboratório, né? Você começou bastante jovem nesse setor, tem bastante experiência, principalmente nessa administração de uma empresa desse setor, né? Bom, Douglas, a dificuldade hoje que nós temos é conseguir conciliar os valores que são cobrados à população com a concorrência que nós temos com os grandes laboratórios, assim como com os materiais em si, né, que para o laboratório ele é bem custoso, porque além também dos materiais nós temos que ter os controles de qualidade, tanto controles internos quanto externos. Esses controles são pagos, são mensais, né? Então, dentro da atividade que nós exercemos ali, todos os exames que a gente realiza dentro do laboratório, todos eles têm que ter um controle. Então, o que é esse controle? É para saber se ele está dando certo ou não. E só o controle interno ele não basta, ele precisa ser avaliado por um laboratório de referência externo. No caso, a gente trabalha com o Programa Nacional de Controle de Qualidade, que é o PNCQ, que é da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e assim como tem o de Patologia Clínica também. Então, são as duas maiores referências no país nessa parte de controle externo. Então, a gente recebe essas amostras uma vez por mês, faz a avaliação dela como se fosse um exame de um paciente normal dentro da rotina, né? E depois disso a gente envia esses resultados para serem conferidos lá por eles. E aí sim a gente recebe um retorno desses controles para saber o que está correto, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser dado atenção para que a gente consiga sempre entregar qualidade para os nossos clientes. Dentro disso, acaba sendo custoso, né? Porque você gerenciar toda essa parte, esse empreendimento, com os controles, compra de materiais, a concorrência, muitas vezes, ela acaba também interferindo, baixando demais os preços em alguns casos, né? Onde
Você não sabe se aquele valor que os concorrentes estão oferecendo às vezes está incluído essa qualidade, né? Porque é difícil o cliente entender muitas vezes o porquê que você cobra tal valor, mas tudo está ligado ao que a gente precisa fazer para que saia com qualidade, que precisa oferecer para que esse exame tenha qualidade para o nosso cliente. Quais são os principais exames que as pessoas mais fazem, assim, que mais procuram? Hoje a gente chama de rotina básica, né? Então, quando uma pessoa busca um check-up, vai procurar um médico para saber como que está o estado de saúde dela, mesmo sem ter sintoma algum, geralmente é o hemograma, a glicose, colesterol total e frações, triglicérides. Daí já entra em provas de função renal, como ureia e creatinina, prova de funções hepáticas, como AST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina, um exame de urina básico. E aí, dependendo da necessidade, daquilo que o paciente está sentindo também, às vezes os médicos acabam pedindo provas hormonais também, que daí entra as provas de tireoide, o exame de próstata. Assim, Douglas, tem uma infinidade de exames que podem ser feitos, mas esses são os mais comuns, né? São a rotina comum dentro de um laboratório, são os que mais entram, né? Eu tenho percebido, não sei se isso tem dados, né, que mostram isso, mas parece que as pessoas estão procurando cuidar mais da saúde, né? Procurando mais fazer exercício, fazer exames, né? Quando vê que outras pessoas acabam ficando doentes, porque não fez exame e tal. Qual que é a frequência que a pessoa deve fazer um exame? Por exemplo, fiz um exame no mês passado, eu devo fazer todos os meses, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano? Você tem mais ou menos ideia nisso? Bom, Douglas, puxando um gancho sobre o que você falou, eu não me recordo também exatamente da proporção do que aumentou. Tem dados sobre isso, sim, principalmente pós-Covid, né? Principalmente pós-Covid, tem até dados do aumento da quantidade de academias que aumentaram, né? Inclusive ainda vai aumentar muito. Esses dias eu vi também um corte sobre isso, né, no Instagram, que a população está buscando cada vez mais cuidar da saúde. Tanto é que caiu o índice de consumo de álcool entre os jovens, não sei se chegou a ver alguma coisa sobre isso também. Então o cuidado da saúde ele vem aumentando, as pessoas querem cada vez estar melhor fisicamente, psicologicamente, né? Então a busca por isso tem aumentado muito. O que é o ideal? Eu acredito que não tenha um ideal, né? Qual que é a referência? É você buscar um médico, né, para saber a sua necessidade. O que tem se falado dentro da medicina, a gente ouvia antigamente, né, era pelo menos uma vez por ano fazer um check-up. Mas isso vai de pessoa por pessoa. Eu, como Luiz Felipe, acho que é importante pelo menos uma vez ao ano, buscar um atendimento médico, um clínico geral mesmo, um médico generalista, para ele iniciar, né, um check-up contigo. Dependendo, ele vai te encaminhar para outros médicos, né, ou tem pessoas que já preferem buscar um cardiologista de início, né, para ver como está o estado do coração. Início, o cardiologista ele já vai fazer outras avaliações também, assim como o endócrino também já buscando. Mas eu acredito que você iniciar com um médico generalista ou médico clínico geral, você já vai ter um bom suporte ali para você saber como está seu estado geral. Depois desse estado geral, havendo a necessidade, o clínico ele vai te encaminhar para outros atendimentos, vai ver qual que é a sua necessidade. Mas pelo menos uma vez ao ano, procurar o médico, ver se há necessidade de fazer exames, né, e ele vai ser capaz de orientar para isso. Eu vi ali que o Rezos ele passou por uma transformação, né, mudanças. Sim.
O que aconteceu? Por que você fez essa mudança? Eu vi que foi uma mudança, claro, para melhor, né? Um investimento, um local mais amplo, mais bonito. Mas o que motivou você a enxergar isso como empreendedor, esse olhar, né, de empresário e falar, bom, a gente precisa melhorar? Essa busca, Douglas, de fazer a ampliação no Rezo já vem há pelo menos 2 anos. Que vem avaliando locais, vem avaliando oportunidades, principalmente dentro daquilo que nós fomos agregando de serviços. Nós atuamos dentro da medicina do trabalho com exames complementares, né, parceria com outras clínicas do trabalho, médicos do trabalho, e a chegada da Empasa aqui em Hidrolândia trouxe muito serviço para nós na época. Fora que também nós agregamos serviços como ultrassonografia, exames de raio-x, atendimento médico, e que precisava ocorrer a ampliação do Rezos. Mas isso já vem há 2 anos que venho buscando um novo local. E agora em fevereiro desse ano, de 2026, nós conseguimos encontrar o local ideal para que pudesse atender tudo aquilo que eu idealizava e idealizo ainda para o Rezos. Então, nós tivemos busca de médicos para poder fazer atendimento lá no Rezos antigo e a gente não tinha espaço para oferecer, não tínhamos mais salas para poder oferecer para que eles pudessem fazer os atendimentos. Então, hoje, nesse novo espaço, foi um salto muito grande para nós, com a qualidade, né, para todos os nossos clientes poder ficar de maneira mais confortável ali na recepção. Nossa recepção era muito pequena. Não que ela tenha suprido totalmente. Eu ainda vou ter que fazer mais uma adequação lá, de ampliar mais um pouco a recepção, que ainda assim nos dias de ultrassom acaba ocupando muito espaço ali o pessoal, porque o ultrassom ele é um exame mais detalhado, ele tem um tempo maior, né, para ser realizado, então a pessoa acaba esperando mais tempo na recepção, diferentemente do exame de sangue, que é mais rápido, né? Em exame de sangue ali no máximo, vamos colocar entre ser atendido na recepção e coleta, ele vai demandar ali em torno de 5 a 8 minutos. Já o ultrassom não. O ultrassom, como ele é mais detalhado e demorado, o paciente tende a aguardar um pouco mais e acaba lotando mais um pouco a recepção. Mas essa mudança para nós ocorreu numa época que veio a calhar, né? Porque a cidade cresceu muito, Hidrolândia ela expandiu, você sabe bem disso, até você trabalha muito mais em várias regiões aqui de Hidrolândia, conhece mais, e você sabe o tanto que Hidrolândia aumentou e toda a necessidade necessidade que ela tem de atendimentos que possam ocorrer aqui em Hidrolândia, a população não ter necessidade de se deslocar até Campo Grande. Então hoje a gente já consegue atender várias demandas aqui em Hidrolândia mesmo, sem a necessidade de haver deslocamento para Campo Grande. Em termos de especialidades, atendimentos médicos, isso também vem acontecendo ali dentro do Rezos, né? Como eu tinha comentado antes do médico generalista, a gente tem um médico generalista que atende toda terça, quarta e quinta lá no Rezos, e nós temos as especialidades médicas. Por enquanto nós temos 2, que é o urologista, que é o Dr. Jamal, que vem agora, como está na fase da campanha política, tudo, ele está vindo uma vez ao mês. Não que ele esteja concorrendo diretamente, mas ajudando indiretamente os seus aliados. E o Dr. Adonis, na parte de ginecologia e obstetrícia, toda segunda pela manhã, ele está atendendo ali conosco também. Dentre outras especialidades, eu estou aguardando só a resposta do pediatra para a gente alinhar qual que é o dia e o horário que ele vai iniciar, né? A gente já tem essa conversa, eu só estou aguardando ele se programar, né? Porque a agenda dele também é bem corrida, mas ele vai abrir também uma agenda aqui em Hidrolândia conosco, para essa parte de atendimento em pediatria, que é uma necessidade muito grande também, né, para a cidade.
e outras especialidades que ainda estou em conversa, que eu quero trazer aqui para a Cidrolândia também. Que desde que eu penso na parte de laboratório, quando eu iniciei lá atrás, que a gente conversou um pouco, eu penso sempre em ter tudo integrado, né? Do nosso cliente chegar ali e ele encontrar tudo aquilo que ele necessita em um local só. Resolva a vida dele ali mesmo. Então, desde o atendimento médico, a parte de exames laboratoriais, a parte de exames de imagem com ultrassom e a radiologia, né? Assim como hoje também a gente já tem outras atividades dentro da área da medicina, que é a parte de espirometria, para avaliação da capacidade pulmonar, onde o médico vai avaliar o laudo e através dele ajudar a identificar se o paciente tem uma asma. Vou falar da parte mais resumida, mais básica, e que as pessoas tenham um contato maior. Então, se tem asma, na parte do eletroencefalograma, para identificar se tem algum distúrbio de sono ou epilepsia, e na parte do eletrocardiograma, também a avaliação cardíaca, para ver se tem alguma arritmia, algum bloqueio, né, das artérias, né? Então, tudo isso a gente consegue já fazer ali dentro do Rezos, né? Em questão de alguns minutos, os exames e laudos saem no mesmo dia. Isso desculpa só te interromper, isso é dentro da parte clínica e da parte complementar da medicina ocupacional. Então, a gente consegue atuar nessas duas áreas, tanto para a medicina do trabalho quanto para a medicina clínica. A gente consegue oferecer isso para a população. Bacana. Como que você conseguiu chegar nisso, né? Você foi caminhando, ampliando, vendo as necessidades, foi na rotina mesmo, né, doutor? Foi na rotina. Foi durante esses 16 anos de trabalho e muito aprendizado. Sempre tentando diversificar, que entra naquela parte onde você comentou, de como conseguir conciliar e fazer crescer, né, o laboratório, como conciliar os gastos, né, os investimentos. Então, tudo isso está dentro da diversificação. Acredito que o empresário no Brasil ele tem que buscar diversificação, porque senão eu acho que ele não consegue se manter no mercado, é muito difícil, né? Então, vendo a necessidade da população, eu fui buscando integrar outros atendimentos para que a pessoa fique em Cidrolândia, não tenha que ficar se deslocando, porque quando você vai a Campo Grande hoje, você perde muito tempo, né? Então, você tem todo um gasto de logística, deslocamento. Muitas vezes, uma família vai ter que, ao buscar o atendimento médico ou algum exame lá, vai ter um gasto ainda com alimentação, e tudo isso torna-se muito caro, né? Perde o dia praticamente, né? Perde o dia. Hoje a gente perde o dia. Hoje você ir para Campo Grande, você dificilmente gasta menos de 1h30. Né? Que antigamente era rápido. Você ia ali em questão de 1 hora, você estava lá no centro de Campo Grande. Hoje já não. O trânsito também está muito complicado, né? Tanto na BR como dentro da cidade de Campo Grande. Exatamente. Então a minha preocupação sempre foi essa, de trazer esse atendimento aqui para Cidrolândia e região, né, também, que a Cidrolândia, para mim, desde que eu abri, eu sempre vi que ela teve muito potencial e tem muito potencial, né? Então eu acredito que a gente investindo, trazendo parcerias aqui para a Cidrolândia vai evoluir cada vez mais, assim como ela vem evoluindo, e a gente soluciona um monte de necessidade do que a população precisa aqui. Geralmente, né, Luiz Felipe, o homem, ele não gosta de fazer exame, né? Sim. Então, eu comecei a sentir uma dor assim na nuca, né? E fui ver que era um pouquinho de pressão um pouquinho alta e tal, por conta, né, da obesidade, do excesso de peso, né? E aí procurei o médico, e aí ele passou lá uma série de exames. Aí quando eu falava, tem que fazer exame. Puxa vida, tem que fazer exame. E aí passou exames hormonais, né, uma série de mais de 20 exames. Então fui até a Rezos,
para fazer todos esses exames. Fui muito bem atendido desde a recepção, né, até a coleta, muito bem atendido. E depois também o pós, né, para você pegar o exame foi bem rápido, né, eu consegui retornar à consulta com o médico com todos os exames e estava tudo certo, né, não teve nenhuma alteração. Eu achei que talvez precisasse repor testosterona ou algum outro hormônio, não há necessidade, só mesmo o controle da alimentação, né, tava um pouquinho, o açúcar estava um pouquinho alto, a gente precisa melhorar a alimentação, cortar um pouco o açúcar para daí, né, ficar bem. Mas o quão importante é, né, você realmente cuidar da saúde, porque quando tem algum sinal, alguma dor, alguma coisa que não está legal, você precisa procurar um médico, né? Você precisa se atentar à sua saúde, porque tem muitas doenças silenciosas, né, Luiz, que acaba pegando a pessoa de surpresa e aí quando a pessoa vai ver já não dá mais tempo, né? Então, essa questão de fazer exames e de se consultar com o médico, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Sim, com certeza. Não tem nada melhor do que você cuidar de você mesmo. Né? Porque você estando bem, você vai conseguir cuidar de outras pessoas também, né? Dos seus familiares, mas primeiro de tudo você tem que estar bem, né? Então buscar o atendimento médico, fazer as avaliações que ele solicitar de forma correta em locais de referência, né? Isso vai trazer uma tranquilidade para você, para o seu médico também poder te avaliar de forma melhor, né? E vai fazer com que a sua vida melhore e se prolongue muitas vezes. Né, que a população brasileira ela tem aumentado a faixa etária dela, ela tem envelhecido mais, ficando por mais tempo. Né? Hoje a gente já passa de 70 anos. Né? Então, você envelhecer bem, acho que é uma prioridade hoje em dia, que é o que a gente estava conversando antes, né, da população cada vez mais diminuir o consumo de álcool, buscar mais atividade física, academias, tudo, cuidado com a saúde, que é voltada a isso, a envelhecer bem. O que é o envelhecer bem no meu ponto de vista, eu, Luiz Felipe? É você ter independência. O que é essa independência? Você conseguir pensar por conta própria, você entender aquilo que é conversado contigo, você conseguir ir ao banheiro sozinho. Muitas pessoas se esquecem disso, né? Mas você não precisar ser carregado até o banheiro, você conseguir tomar seu banho. Então essa independência, eu acho que hoje a população tem buscado cada vez mais, você conseguir envelhecer bem. Né? Maravilha! E, como eu falava, a rapidez dos exames, né? Como que é feita essa logística para que a pessoa consiga ter, né, esses exames de forma rápida, Felipe? Essa parte básica de exames básicos, bioquímica básica, glicose, colesterol, entre outros, hemograma, urina, o exame de fezes, exames imunológicos, por exemplo, chikungunya, um teste de gravidez, um exame imunológico. Isso foi uma prioridade desde que eu abri o laboratório, de trazer resultados ágeis, não confunda pressa com agilidade, né, que é o que eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo. Essa agilidade de a gente conseguir entregar dentro de um prazo estabelecido, assim como esses hormônios também, que você comentou, testosterona, TSH, né? Essa parte de exames básicos, hoje também a gente tem uma rotina muito boa com o laboratório de apoio que nós trabalhamos, que hoje é o DB. Esse laboratório, ele passa para retirar nossas amostras todo dia no final da tarde. Quando é umas 10 horas da noite, mais ou menos, ele pega um voo até o nosso material aqui, nossas amostras, ele pega um voo até a região de São Paulo, Goiás, aí depende de qual área que essa amostra precisa. Mas eles têm 4 laboratórios pelo Brasil, né, cada um destinado a uma parte para fazer os exames dos clientes. E ao mesmo tempo, esses exames a gente consegue liberação deles em um prazo de 24, no máximo 48 horas. Às vezes a gente acaba dando um prazo um pouco maior, caso haja uma intercorrência durante esse transporte, um atraso de voo, né, algo assim. Mas, por exemplo, um exame que deu entrada, que pegou o voo 10 horas da noite, ele vai estar dando a entrada no outro dia 5 horas, 6 horas da manhã. Quando é final da tarde, principalmente esses exames de hormônios TSH,
testosterona, que são hormônios básicos, são a rotina de hormônios, que dentro do laboratório a gente chama assim, eles já estão no final da tarde, muitos deles já estão liberados para nós, ou no outro dia, após 48 horas. Então, a logística hoje melhorou muito e a gente consegue ter uma entrega muito rápida. E é uma prioridade que eu sempre tive, de entregar esses exames com agilidade. Até mesmo quando o laboratório DBM não tinha a logística de passar aqui todo dia para retirar essas amostras, eu fazia questão de contratar o pessoal aqui da cidade para fazer o envio das nossas amostras todo dia para Campo Grande, porque eu entendo que é necessário que você tenha esse resultado rápido, você ou qualquer dos nossos clientes, qualquer um dos nossos clientes. Assim como todos os exames que são realizados por nós aqui mesmo, também o nosso foco sempre foi em poder entregar o mais rápido possível esse exame, para que possa adiantar também o retorno do paciente. Às vezes, quando a gente vê que tem alguma alteração significativa, a gente já pede até para o paciente retornar com antecedência, já buscar o atendimento médico o mais rápido possível, fazer o retorno o mais rápido possível também, né, para que ele consiga ter um atendimento médico e resolva aquilo que ele precisa, né? Laboratório é uma questão de confiança, né, Luiz Felipe? Porque, queira ou não, você está ali, né, compartilhando, enfim. Como que você avalia isso? Você que trabalha nisso há muitos anos, talvez já viu muita coisa estranha acontecendo por aí, né? E qual que é a mensagem que você deixa, né, para o cidadão que vai se tornar cliente do Rezos, né, sobre essa questão mesmo de confiança? Bom, dentro da confiança, o que eu posso dizer sobre o Rezos? O Rezos ele está atuando há 16 anos já em Cidrolândia. Nós sempre buscamos atender o nosso cliente com qualidade, voltar a atenção às necessidades dele. A gente busca toda a agilidade, como eu comentei, e a qualidade na entrega desses laudos. Se precisar, a gente identifica que houve alguma intercorrência dentro do laboratório, alguma alteração que seja significativa. Normalmente a gente chama o paciente para fazer uma recoleta, para a gente confirmar se realmente é aquilo mesmo que foi apresentado, porque dentro disso nós temos os nossos controles de qualidade, como citei anteriormente, controle de qualidade interno e externo, e ele tem que acompanhar aquilo, né? Então as alterações que aparecerem, se forem muito significativas, a gente normalmente chama o paciente para a gente repetir o exame, né, e confirmar se aquela alteração condiz realmente com o que foi apresentado. Então isso traz confiança e credibilidade, que é o que nós buscamos, eu busco desde que eu abri o laboratório. Que não adianta eu te entregar um laudo que vai gerar desconfiança, né, tanto para você quanto para o seu médico. E isso vai acabar prejudicando o seu tratamento, ou o início de um tratamento vai acabar atrasando, né? Então, conheçam o Rezos, né? Busquem o atendimento do Rezos, que vocês vão como que eu vou dizer? Surgiu a palavra agora. Vocês vão acabar entendendo aquilo que eu estou falando aqui, que eu não estou conseguindo me expressar tudo aquilo que eu posso, mas lá mostrando como que a gente trabalha durante esses 16 anos, a população vai entender aquilo que eu estou falando. Maravilha! Luiz Felipe, você é biomédico de formação há 18 anos pela Unigrande Dourados, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pelo FMS e pós-graduado em metodologia do ensino superior. E também iniciou a faculdade de medicina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, você meio que vai na contramão do que geralmente a gente vê dos empresários, né? Geralmente o empresário, o empreendedor, ele toca a sua empresa e contrata profissionais especializados, né, para fazer o atendimento.
mas ele não é um especialista, né? Sim. Ele é especialista em administrar, né? Sim. Então ele é empresário, ele conduz ali empresa, a parte administrativa, burocrática, notas fiscais, impostos, enfim. E você não, você entrou realmente, né, na profissão ali, né? Se tornou técnico nisso. Como que você fez para conciliar tudo isso, essa parte administrativa com também a parte técnica? E qual é a importância de se fazer isso? Bom, só retomando a tua fala ali do curso de medicina, eu fiz até o 4º semestre e no final desse ano de 2025 eu tranquei o curso para poder fazer a expansão do Rezos, né? Fazer essa modificação do Rezos, a reestruturação e organização dele. Ano que vem pretendo retomar, né? Conforme a gente está fazendo as adequações ali, ano que vem vou retomar o curso. Mas é muita coisa, né, Luiz Felipe? É muita coisa. É muita coisa. É muito corrido. O curso de medicina, ele é algo diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Como você citou, dentro da minha graduação, da minha pós-graduação e do mestrado, eu pude passar por vários tipos de estudo, metodologias de estudo, e igual o curso de medicina eu nunca tinha visto nada igual, de cobrança, de dedicação, né, e de volume de conteúdo que você tem que aprender e absorver em pouco tempo. Questão de um mês ali, você já está trocando de assunto para um assunto novo e você já tem que aprender aquele assunto novo, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque é uma área que eu sempre gostei de estudar, né, tanto na biomedicina, com a parte de análise, estudo, e a medicina vem a agregar para meus planos que eu tenho no futuro. Dentro dessa parte empresarial, é fundamental continuar estudando. Eu tive que aprender, estou aprendendo ainda muita questão de gestão, né? Eu fiz um curso de gestão estratégica, não peguei o certificado, faltou o TCC, mas nesse meio tempo eu entrei no curso de medicina, mais por isso que eu não terminei a especialização que eu estava fazendo, que é em gestão estratégica. Eu passei por todos os módulos, porque eu preciso entender como que funciona uma empresa para eu poder geri-la, né? Meus pais não são da área comercial, meu pai sempre trabalhou como empregado, né? Então eu não trago essa veia comercial. Então tudo que eu fiz foi aprender, e estou aprendendo até hoje. É difícil, toma tempo, só que ao mesmo tempo, o que hoje eu entendo? Quando você tem o domínio técnico da área, no meu caso, do laboratório, eu consigo gerir de forma melhor tudo aquilo que é a necessidade que a gente tem, tanto na parte de compras, quanto na parte de análise, da análise dos resultados, o investimento em equipamentos, o investimento nas necessidades das nossas dependências. Ele te dá uma visão muito grande, né? Você conhecer a parte técnica para aquilo que você quer aplicar dentro da parte empresarial. Até teve uma médica que trabalhou conosco, quando a gente iniciou o atendimento em ultrassonografia. Ela não era daqui, ela estava passando um período aqui, ela é do Tocantins, e hoje não, já há 2 anos ela retornou para lá e tem a clínica dela de ultrassonografia. E ela falava para mim, ela falou: Felipe, faz medicina porque ela já tinha 15 anos de formada em medicina. Ela falou: o que eu demorei 15 anos para começar a entender como empreender, você vai entrar no curso de medicina com uma visão totalmente diferente, porque você já é empreendedor. E realmente, quando eu comecei a fazer o curso, você vê tantas oportunidades que o curso de medicina em si dá, né? Então, eu comecei a fazer o curso justamente por isso, para poder agregar cada vez mais serviços ao Rezos. São muitas oportunidades, por mais que hoje a gente vê que estão se formando muitos médicos, né? Mas mesmo assim tem muita oportunidade. E é o que eu comento até com outras pessoas, já que o curso de medicina em si, por mais que estejam formando muitos médicos,
a medicina ela está se tornando igual outras áreas. O que é? A concorrência. Então, vai sobreviver no mercado aquele que é bom. Que antigamente o médico ele formava, por mais que ele não fosse tão bom, ele conseguia ter uma qualidade de vida, conseguia ter atender em diversos locais e ter uma qualidade de vida. Hoje já não. Hoje é como qualquer outra qualquer outra área de formação. Né? Você vai ter que concorrer, você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar para ser melhor, você vai ter que aprender a ser empresário também, querendo ou não, o médico é a empresa dele, né? Ele é uma empresa, né? Por mais que ele tenha o CNPJ ou uma pessoa física, mas o médico muitas vezes depende só dele, né? Então, como outras áreas, você tem que ser bom. E tem que buscar cada vez mais conhecimento para você poder agregar e poder crescer. Então, dentro dessa parte empresarial e área técnica, eu vejo isso, Douglas. A área técnica me dá um embasamento muito bom para eu poder entender o que está dando certo, o que está dando errado, onde eu posso melhorar, o que eu posso agregar, né? Porque só ser a parte empresarial, olhar para notas fiscais, olhar para balanço, muitas vezes você não entende o que está ocorrendo na parte técnica da empresa. Né? Por que está tendo tal gasto em tal coisa? Né? Às vezes aumentou aqui uma demanda, que os números aqui estão te mostrando de outra forma, mas você teve necessidade de fazer isso dentro da área técnica. Então, eu vejo dessa forma, que a área técnica ela agrega muito para ajudar nessa parte da gestão. Um diferencial que eu achei ali no Rezos foi o atendimento, doutor, das pessoas ali, né? Sim. Tô te chamando de doutor aqui, já estou profetizando aqui. Já está profetizando, sim. Então, esse atendimento, ele é mais humanizado, um atendimento diferente. Isso você tem passado para eles justamente porque as pessoas que chegam ali, às vezes, né, chegam ali com dúvidas, né, às vezes pensando, né, puxa, como que vai ser o meu exame, o que vai dar, será? A pessoa chega ali naquela tensão preocupada, né? Aí recebe um bom dia, um cafezinho, né? Isso daí é um diferencial mesmo que tem que ter na área da saúde, né? Sim, a parte humanizada, hoje não, já de uns 5 anos para cá se fala muito nessa humanização dos atendimentos. Mas essa é uma coisa que eu trouxe sempre comigo, tanto eu quanto minha irmã, pela criação que nós temos, né? A educação que nos foi dada é sempre de atender bem, de sempre recepcionar todo mundo, de cumprimentar todo mundo, né? E todos aqueles que trabalham comigo ali, eles entendem essa cultura que eu trago desde a minha família. Então, você poder conversar com aquele paciente. Eu já tive pacientes que foram lá para fazer exames porque estavam fazendo tratamento para câncer, que não queria fazer o tratamento, né, que estava inseguro quanto como que seria tudo. E a gente poder conversar, né, aquele momento ali, explicar, né, falar, olha, segue a orientação do seu médico, faz o tratamento, é um período difícil, né? Mas ele vai passar, né? Então tenha confiança, então você poder conversar com o seu cliente, né? Trazer aquilo um pouco do conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia durante esses 18 anos de formação e 16 anos atuando, de trazer principalmente tranquilidade. Você comentou antes que o homem geralmente dá mais trabalho para ir buscar o médico, e realmente, se a gente fizer um levantamento tanto no Sistema Único de Saúde quanto na parte privada, você vai ver que o número de mulheres que buscam atendimento médico ou exames é muito maior do que homens. E na coleta em si, o homem geralmente dá mais trabalho que a mulher também. E que crianças, né, têm mais medo. Caramba! são os mais medrosos. Né? Então, isso é comum e a gente vê isso no dia a dia. Então, você poder acalmar a mãe de uma criança que vai fazer uma coleta, porque geralmente são delicados, né? Um recém-nascido, você poder transmitir confiança, né? Que, graças a Deus, todos que passaram ali no Rezos, assim como eu, a gente sempre teve muita qualidade nas nossas coletas, né? Então,
Eu tenho clientes ali que eu vi seus filhos crescerem, e realmente hoje está, desde criança, recém-nascido, hoje está ali com 12, 13 anos, já fazendo exames ainda conosco quando precisa, que depois a criança, depois de uma fase de vida, ela já não precisa tanto exame, né? Assim como o adulto em si. Mas é uma confiança que a gente consegue transmitir, que você chegar lá, ser bem atendido e ter uma coleta de qualidade é o principal. E é o que eu sempre bati muito em cima, a qualidade da nossa coleta, né? Você evitar de furar mais de uma vez. Tem vezes que acontece, tem vezes de ter pacientes muito, muito difíceis mesmo. Mas nossa equipe lá, a gente sempre consegue diminuir esses números de coletas. Maravilha. O que esperar da Rezos aí, do Rezos para os próximos anos, né? O que você pensa aí em fazer? Tem ampliado as ofertas de serviços, né? Pretende continuar nessa linha? Sim, Douglas. Eu tenho planos para o futuro. Não vou comentar nada agora, mas para o ano que vem, para janeiro, fevereiro, eu pretendo fazer mais uma ampliação de uma outra área que eu vou também atuar, ali junto ao Rezos, que eu vou agregar, na verdade, não é nem atuar, é agregar aos serviços do Rezos. E nessa área, eu acredito que é uma grande necessidade da população também, e isso vai desafogar muita coisa da saúde, vai auxiliar as pessoas a terem mais agilidade no que elas buscam, né? Assim como a qualidade que a gente vem batendo, eu venho batendo muito em cima aqui de buscar entregar qualidade para os nossos clientes. Então, para o ano que vem, eu vou agregar mais uma atividade ainda que vai fazer com que a população se sinta mais acolhida e tenha mais qualidade naquilo que ela precisa dos atendimentos também. Luiz Felipe, eu vejo muita gente indo para essa área da biomedicina. Você é formado aí há 18 anos, né? Tem especialidades e tal. Você acha que é uma boa área? Qual que é a mensagem que você deixaria para quem está pensando em ingressar nessa área? A parte da biomedicina, ela é muito interessante. Durante a faculdade você vê vários assuntos. Depois, já um bom tempo agora, acredito que já uns 6 ou 8 anos, foi agregado outros serviços dentro da biomedicina. Uma delas é a estética, né? Então, muitas pessoas têm buscado a biomedicina mais voltada à estética, não tanto a parte laboratorial. Mas é uma área extremamente interessante, ela te dá vários campos para você atuar, desde que você faça especializações, continue estudando. Muitas dessas áreas não estão dentro do Mato Grosso do Sul, então, por exemplo, infectologia, a parte de não é inseminação artificial, esqueci o nome. Mas dentro dessa área da embriologia, né, essa área também é uma área onde o biomédico ele pode atuar. Só que tudo isso vai de você sair do Mato Grosso do Sul para continuar estudando, buscando, se aperfeiçoando, né? Então te dá um campo muito grande, desde a área industrial, a área de microbiologia, área de estética, laboratorial. Tem mais uma área genética e biologia molecular, que são áreas também que têm crescido muito. Ele te ampara para você trabalhar em várias áreas. Muitas delas, que nem eu disse, aqui no Mato Grosso do Sul a gente não tem, porque não tem indústria muitas vezes, né? Ou os grandes laboratórios estão em outros estados, mas a biomedicina em si ela tem muita área de atuação e vai muito da pessoa, né? Eu tenho, na minha turma, se eu não me engano, formaram 20 pessoas. Muitos deles hoje não estão na área, não seguiram a área da biomedicina, mas foi por uma decisão deles. Assim como você, como jornalista, acredito que tenha bastante ex-colegas seus que também não seguiram pela área do jornalismo, né? Mas é um curso bom, tá? Que
também dá para atuar na área acadêmica como professor, né? Assim como eu fiz mestrado, se desse continuidade, fizesse doutorado, pós-doutorado, pode fazer concurso para ser professor acadêmico dentro das universidades. Então te ampara para você trabalhar em várias áreas. Tudo vai da pessoa, né? Tudo vai de quem está estudando e naquilo que ela quer focar. Senhoras e senhores, Luiz Felipe da Rezos Medicina Diagnóstica. Luiz, foi um prazer receber você aqui, falar um pouquinho sobre a sua história, né? Claro que a gente não aprofundou muito, mas demos o maior destaque para o Rezos, né? Que é um laboratório que vem se tornando referência já em Sidrolândia há muitos anos, conquistou a confiança da comunidade, né? E tem uma equipe muito boa, muito atenciosa, e isso se torna um diferencial. E agora, né, com esses investimentos aí, com essas ampliações, né, ampliando também os atendimentos, né, e os serviços, realmente só tem a crescer cada vez mais. E eu quero te agradecer aqui, te parabenizar e deixar aqui os microfones do Noticidade à sua disposição para algo mais que você queira acrescentar. Sim, Douglas, eu me lembrei agora que eu esqueci de comentar outro serviço que nós oferecemos lá. Fica à vontade. Que é a parte de fonoaudiologia. Oh, que legal, que bacana, isso é um diferencial, hein? É um diferencial, sim, a necessidade que Sidrolândia também tem nessa área. Então tem 2 fonos que já atuam comigo, já vinham atuando na parte de medicina ocupacional, medicina do trabalho, que é o Oswaldo e a Nádia. Então, eles vêm desenhando esse atendimento ali comigo desde quando eu comecei a buscar um novo local. Então, ele sempre falou para mim, Felipe, a hora que você tiver em um novo espaço, deixa um espaço para mim, que eu vou montar a clínica de fonoaudiologia aqui. Então, assim ocorreu. Assim que nós mudamos, né, já entrei em contato com ele, falou, Oswaldo, fechei o contrato, a gente vai começar uma reforma e em breve estaremos em uma nova unidade. E agora ele está terminando de regularizar ela também, está trazendo o CNPJ dele, que é de Campo Grande, aqui para Sidrolândia e tudo. E dentro desses atendimentos que eles oferecerão, né, inclusive, se eu não me engano, ele já está agendado contigo o podcast para a semana que vem, né, ele vai poder falar melhor sobre isso. Mas eles farão teste da orelhinha para recém-nascidos, uma boa parte das avaliações auditivas, também a necessidade de aparelho auditivo, eles irão trabalhar com a divulgação e a instalação desses aparelhos auditivos para aquelas pessoas que precisam. Então, ele também comentou comigo a respeito da vinda dele para Sidrolândia, porque ele vê essa necessidade, ele vê o quanto Sidrolândia cresceu e o quanto tem a oferecer ainda. Então, dentro disso, ele falou, Felipe, eu quero estar junto com o Rezos nessa sua nova fase e eu vou trazer a empresa junto contigo assim que você mudar. E assim ocorreu. Então, na semana que vem, ele vai estar aqui para conversar contigo e vai poder falar melhor sobre o trabalho deles. Quanto ao nosso encerramento aqui, gostaria de agradecer a você, a toda a estrutura do Noticidade também, que assim como eu estava conversando contigo, eu não conhecia também sua história toda. Você também está aqui há 15 anos já, né, divulgando, trabalhando. Eu sei o quanto que é um esforço muito grande a gente ser empresário, né, aqui no nosso país, que parece que tudo luta contra nós, né, tudo luta contra a empresa, que deveria ser o contrário, mas isso é conversa para um futuro. Para um próximo episódio, né? Para um próximo episódio. Mas agradeço demais a vocês, desde o primeiro dia que a gente entrou em contato, né, que eu comecei a conhecer um pouco do Noticidade, isso há 1 ano, 2 anos atrás, eu acho, acho né? que já tem quase 2 anos. E a gente trabalhou, teve um intervalo, agora a gente está voltando de novo. Eu vejo quanto você se dedica, quanto que você cresceu também. E gostaria de agradecer também a toda a população que nos assiste, a todos aqueles nesses 16 anos que foram ou serão nossos clientes. Já vou deixar aqui uma profetização, né? Agradecê-los pelo carinho, né, pela atenção e conte com Rezos. Quem não conhece ou quem conhecia o antigo Rezos, que vá lá conhecer nossa nova estrutura, conheça tudo aquilo que a gente pode oferecer lá,
porque nós implementamos muitos serviços. Né? Como eu estava até esquecendo de falar da fonoaudiologia, porque hoje já tem tanta coisa que eu deveria ter trazido uma listinha aqui para a gente falar mais. Isso é ótimo. Né? Mas conheçam Rezos, acreditem no Rezos, acreditem em Cidrolândia, que tem muito a oferecer, tem muito trabalho de qualidade aqui. Não precisa ficar buscando Campo Grande toda hora. Hoje a gente já tem médicos de qualidade, a gente já tem atendimentos de qualidade, assim como a gente vê a evolução do hospital também, o quanto que ele evoluiu. Né? Eu atendi o hospital, prestei serviço para ele para o hospital há quase 16 anos também. Né? Então eu acompanhei também esse crescimento e o quanto é necessário que ainda cresça, que ainda os atendimentos melhorem aqui, porque a população merece. Né? Então, mais uma vez, volto a agradecer a todos, a toda a população de Cidrolândia e, mais uma vez, faço o convite também para que vá conhecer o Rezos e conheça toda a nossa estrutura e aquilo que nós oferecemos lá. Maravilha, obrigado Luiz Felipe pela participação aqui no nosso podcast, episódio 161. E está aqui, pessoal, uma empresa que eu recomendo, um profissional técnico responsável, de credibilidade e transparência, que tem uma equipe maravilhosa, que realmente você não vai se arrepender de fazer seus exames e suas consultas no Rezos Medicina Diagnóstica, tá bom? E eu encerro então esse episódio agradecendo, claro, a sua audiência, a sua participação e convidando você que ainda não é nosso inscrito no YouTube, se inscreva, pessoal. Deixa aí, né, a sua mensagem, deixa a sua curtida, participe, interaja conosco e se inscreva. Nós estamos aí com 6.210 inscritos, né, pouco mais aí de 6.000. E no Facebook estamos chegando a 120 mil seguidores. Então muitos ainda não conhecem o nosso canal do YouTube. Muita gente que acompanha no Facebook acaba não conhecendo no YouTube. E no YouTube, claro, é melhor para você assistir na sua Smart TV, às vezes lá deitadão lá no seu sofá, na sua cama, bem mais à vontade. A qualidade ela é melhor, né? Você assiste na sua TV. Então participe conosco, deixe aí a sua inscrição, a sua curtida, a sua interação por meio também do canal do YouTube, tá bom, gente? Então, deixo aqui o meu agradecimento a você, amigo e amiga internauta, episódio 161 finalizado. Até o próximo episódio e que Deus abençoe a todos.